Que alegria estar aqui novamente com você, membro do programa Tempo de Recomeçar. Hoje, dia 30 de setembro de 2023, último dia do mês de setembro. Que bênção, que alegria! Conseguimos vencer mais um mês do ano de 2023. E foi por graça divina que nós conseguimos estar de pé, reerguidos no dia de hoje. Meditaremos o Evangelho 9, versículos de 43b a 45. Para este momento de meditação e oração, invocamos sobre nós a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo anúncio da paixão. Enquanto todos se admiravam com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Mas eles não compreendiam esta palavra. O sentido lhes ficava oculto, de modo que não podiam entender e tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. É impressionante como que em pouquíssimos versículos Jesus fala tão profundamente ao nosso coração. Como que ele consegue trazer tanto conhecimento, tantos ensinamentos em apenas algumas palavras? Eu separei nestes poucos versículos 4 pontos para prestarmos atenção. O primeiro, nós lemos aqui e ouvimos no Evangelho que Jesus estava anunciando já a sua paixão. E todos, não diz aqui na leitura alguns, mas diz todos se admiravam com tudo, com todas as palavras, com todos os gestos de Jesus. Que coisa mais linda esta palavra. Mas esta palavra não é para ficar lá na época de Jesus, mas essa palavra deve ser atualizada na minha vida. E aí, eu e você precisamos de fazer uma retrospectiva da nossa vida e analisarmos: será que eu também fico admirada com a palavra de Jesus? Será que eu me encanto com os seus ensinamentos? Será que eu tenho desejo de seguir estes ensinamentos de Jesus? Olha que coisa mais linda. E depois, eu preciso de pensar: será que a minha admiração é maior pelas coisas do alto, ou a minha admiração é maior pelas coisas passageiras, pelas coisas perecíveis, pelas coisas terrenas? Como será que tem sido a minha postura? Como será que tem sido o meu agir diante da palavra de Deus? E no número 2, diz aqui o Evangelho, olhe a observação de Jesus: prestai
Prestai bem atenção no que eu vou lhe dizer. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Só que lá, em outro momento das pregações de Jesus, ele já nos advertia que tudo que aconteceu com ele aconteceria conosco. Ou seja, Jesus aqui nos alerta. Jesus aqui nos prepara para a missão. Se ele foi perseguido, eu e você também seremos perseguidos. Tudo que aconteceu com Jesus acontecerá com os seus discípulos. Impressionante. Então, que estejamos preparados para as perseguições desta vida. Mas tem um detalhe. Apesar de tudo que Jesus passou e sofreu, ele recebeu o maior prêmio, que é a eternidade. Que é a coroa, não essa coroa dos poderosos da terra, mas a coroa de espinhos, a coroa da salvação, a coroa da vida eterna, a coroa de estar ao lado do seu Pai, do meu Pai e do seu Pai. Ó, que coisa maravilhosa. Mas diz aqui o Evangelho que Jesus falava e seus discípulos não compreendiam. Realmente, como compreender tamanha complexidade? Nós já estamos no século 21 e é difícil de nós compreendermos também. Em quantos momentos nós já estivemos cansados, sobrecarregados, até com desejo de desistir. Mas o Senhor vem nos alertar no dia de hoje. Fique firme, esteja sempre corajoso, não desanime. Em todos os momentos da nossa vida, Deus está conosco. Não podemos esquecer isso. Não podemos perder isso de vista. Deus é o nosso sustento. E para finalizar, diz aqui o Evangelho que os seus discípulos não compreendiam porque todas essas coisas, o sentido disso tudo, ficava oculto. Ou seja, era algo muito subjetivo, não era palpável. Porque Jesus também não tinha como ele esclarecer mais do que ele falava. Porque tem muita coisa na nossa vida que nós só vamos compreender a partir do momento que nós vivemos aquela situação. Inclusive, quando nós estamos conversando, ou até compartilhando, ou aconselhando, nós dizemos isso: calma, você vai compreender tudo isso, não chegou a hora ainda. É como se você dissesse para uma criança de 5 anos como é a vida de um adulto. Seria quase como perder o nosso tempo. Uma criança de 5 anos não tem, jamais. Tem que esperar ele vivendo paulatinamente, para quando ela chegar na fase adulta, ela tirar suas conclusões, assim como nós tiramos as nossas. É preciso de viver para compreender. Então, eles não compreendiam de fato o que Jesus queria dizer. Eles não compreendiam, eles não tinham capacidade. E nem nós temos. Mas o que o Senhor quer dizer para nós hoje é calma, paciência. Vai chegar o momento que tudo será esclarecido. Muita coisa, eu acredito que nós vamos compreender quando chegarmos no céu.
Aí nós vamos ver tudo claramente, perfeitamente, tal como ela é. Hoje nós não conseguimos entender isso. Nós conseguimos pensar, imaginar, mas ter certeza absoluta, não. Mas eu acredito que nós vamos compreender tudo. Então, hoje é sábado, dedicado a Nossa Senhora, e ela foi uma mulher que, sem ver, ela acreditou. Essa é a fé autêntica. É acreditar naquilo que você não está vendo. E Nossa Senhora foi tudo isso. Ela simplesmente disse: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, coloquemos aqui nas nossas orações nossos irmãos enlutados, todos que estão com o coração apertado, dolorido, porque perdeu um ente querido, um ente amado. Estamos juntos em oração por você. Continuemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos guarde e nos proteja. Amém.